Vamos falar um pouquinho sobre esse medicamento, a distribuição do Ozempic, o genérico, na rede pública no Rio de Janeiro. Recebemos o doutor Paulo Larcativa, que é presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia do Rio. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Tá me ouvindo bem daí? Estou me vendo muito bem, obrigado. Doutor, a gente quer já entender, né, no ponto de vista, né, no olhar médico, da necessidade, né, de se cumprir ou não essa promessa de campanha feita pelo prefeito do Rio de Janeiro. Como é que vocês observam essa promessa? Ela é muito importante no sentido de tudo que favorece, protege, melhora a vida dos nossos pacientes, a gente deve apoiar. E essa medida não é diferente. A obesidade é uma doença séria, ela deve ser tratada como uma doença e que tem sérias complicações. Ela tem complicações relacionadas ao aumento de hipertensão, diabetes, aumento do colesterol, que levam a infarto, derrame e até certos tipos de câncer. Então, ela deve ser tratada. O que deve ser diferenciada claramente é aquela pessoa que é saudável, só quer perder uns quilinhos, que essa pessoa ela não tem indicação da medicação, mas daquela pessoa que realmente tem uma doença. A obesidade é uma doença séria e deve ser tratada. E a gente tem ferramentas boas para tratar hoje em dia, e uma das ferramentas que a gente tem é a semaglutida, que serve para tratar tanto a obesidade quanto o diabetes, ou a obesidade relacionada ao diabetes. Doutor, como é que vai ser a produção, né, desse genérico? Qual é a diferença do medicamento regular, se é que existe uma diferença assim tão grande? Hoje em dia, as regras da Anvisa, ela avalia isso de uma forma muito correta, muito eficiente para testar que a substância que vai ser produzida, ela terá a mesma característica e os mesmos efeitos da original. Então, o Brasil é um grande país de genéricos, é um grande país de que a gente chama de biidênticos, quando a substância não é exatamente a mesma, mas ela tem a mesma ação. E a gente aprovou isso diversas vezes, como que funciona para o nosso sistema. E essa medida serve para baratear os custos do SUS, que é muito importante a gente sempre pensar do ponto de vista econômico para que toda a sociedade seja beneficiada. Doutor, vou incluir na nossa conversa a Juliana Lopes, a nossa analista de São Paulo, tem uma pergunta. Pela participação, queria perguntar para o senhor, agora com essa promessa ali no Rio de Janeiro, que pode ser inclusive seguida por outros prefeitos, outros líderes, sobre os cuidados que é preciso ter. Porque o que a gente viu? Um começo de uma fama do Ozempic, e aí todo mundo saiu comprando na farmácia, não precisa de receita, e depois até denúncias de falsificação dessa medicação. Quais são os cuidados, então, que é preciso ter, já que agora aparentemente a gente vai ter o medicamento de uma forma facilitada? O primeiro cuidado que deve ter é esse que foi dito, né? A Anvisa analisar a nova medicação e atestar que ela tem a mesma eficácia, a mesma segurança, as mesmas características da substância inicial, do Ozempic, ou Egose, da semaglutida como substância. O segundo cuidado é que toda medicação ela tem a sua característica de efeito e tem os seus efeitos colaterais. Então, ela sempre tem que ser analisada por um médico, que vai pesar o risco e benefício. A semaglutida não é diferente. A semaglutida ela tem efeitos colaterais que são muito sérios, como, por exemplo, vômitos, enjoos, que podem prejudicar o dia a dia da pessoa. Então, ela deve ser analisada em frente a esse risco-benefício para saber prescrito. Então, assim, deve ser prescrita para o médico, que deve prescrever de acordo com o que é científico, ou seja, comprovar que aquele tratamento vai servir para o paciente que é obeso. Não é um paciente que não é obeso, é um paciente magro que só quer perder quilinhos. Essa deve ser a principal critério. Se ela for usada de forma criteriosa, ela vai ser uma medicação muito boa para a nossa sociedade. Agora, se ela for usada de forma indiscriminada por qualquer pessoa, sem controle médico, é bem provável que a gente tenha um gasto muito superior no SUS e que o benefício dela, então, não vale esse risco, né? Por isso que tem que ser pesado e prescrito por um médico que tenha essa consciência dos critérios. Quais são esses critérios, doutor? O que na sua avaliação deve ser exigido na hora de se passar o Ozempic, né? De receitar o Ozempic na rede pública de saúde? Ele deve ser prescrito por uma pessoa que tenha obesidade, que já tentou o tratamento não farmacológico, ou seja, já tentou dieta, já tentou exercício, é resistente, não consegue melhorar apesar de já ter exercício, e de preferência que tenha alguma complicação da obesidade já presente, como o próprio diabetes, como a própria hipertensão, como o próprio aumento de colesterol,
ou riscos como o paciente já tendo tido infarto, derrame e certos tipos de câncer. Então, assim, esse paciente é o que a relação entre o risco e o benefício é melhor avaliada. Então, é esse paciente que deve ser prescrito. Se o paciente não tiver, por exemplo, obesidade, aí o risco sobre o benefício vai ser suplantado. Sem contar que, quando a gente fala de SUS, a gente tem que pensar no custo que isso vai ter para a sociedade toda. Então, assim, você prescrever um remédio para uma pessoa que não tem obesidade, você, na verdade, está aumentando o risco dessa pessoa ter efeito colateral e você está prejudicando a sociedade como um todo ao usar o dinheiro de uma forma indevida. Ju. E, doutor, o senhor fala sobre enjoos. Quais são os efeitos colaterais mais graves da utilização desse medicamento, até para que a população, ainda que não seja no serviço de saúde público, fique atenta, né? Os efeitos mais comuns são o enjoo e o vômito, porque a medicação ela age causando um retardo do esvaziamento gástrico. O que significa isso? A comida ela entra mais devagar, dando tempo para o organismo se acostumar à entrada daquelas calorias e evitando o pico de calorias que é prejudicial ao nosso organismo. Então, com isso, faz com que o corpo tenha que se acostumar a esse retardo do esvaziamento do estômago. Então, assim, no início é muito comum a gente ter muito enjoo. Esse enjoo ele pode chegar ao ponto de ter vômitos. Por isso que a medicação ela, geralmente tem que ser o que a gente chama de titulação. A gente começa com uma dose baixinha e a gente vai aumentando pouco a pouco para evitar que tenha esses vômitos que vão prejudicar o uso do medicamento. Agora, olhando de forma mais abrangente, né, para essa febre que foi o Ozempic de alguns anos para cá, da utilização errada, né, da forma inadequada, como a gente ainda tem visto, doutor, qual é a responsabilidade na sua avaliação de autoridades públicas, né? A gente está falando do Rio de Janeiro, mas nacionalmente virou uma febre. É um medicamento utilizado por muita gente, Brasil afora, e de forma indiscriminada. É o caso, doutor, até mesmo, né, de entidades médicas começarem a divulgar os riscos da utilização desse medicamento da forma inadequada. Qual é a responsabilidade, né, tanto da área médica quanto de autoridades públicas na sua avaliação sobre a medicação ou uso correto do medicamento? A prioridade de qualquer médico, de qualquer sociedade médica, deve ser proteger os pacientes. E a gente protege os pacientes através da informação, né? Informando o que é o correto, o que é cientificamente correto, aqueles remédios que já são comprovadamente eficazes e deixando claro quais são os riscos e os limites do seu uso. Então, isso é feito com... A sociedade faz isso com diversos remédios e a semaglutida não é diferente. Então, a gente sempre divulga qual é o efeito real da medicação, né, comprovadamente científico, que causa isso, e quais são os limites. No caso da semaglutida, ela vem de uma série de medicações que são análogos do GLP-1 que a gente fala, começou com liraglutida, e estão vindo outras medicações no futuro, que tem esse efeito que é um efeito... É um dos maiores efeitos eficazes no combate à obesidade. Por isso, a sua utilização ser adequada. No entanto, como eu já disse, estou reafirmando aqui, reforçando isso, ele deve ser prescrito por um médico, para ter o seu uso médico bem indicado, justamente para evitar que pessoas que não têm indicação de usar remédio usem, e com isso acaba tendo mais efeito colateral do que deveria. Um paciente em que você prescreve de forma correta e tem um efeito colateral, a gente entende isso como um risco-benefício, mas a gente entende que é um risco-benefício favorável ao paciente. No momento que ele toma de forma abusiva, ele deixa de ter essa relação de risco-benefício favorável e isso acaba sendo prejudicial para a população. Então, o que as sociedades devem fazer, o que os médicos devem fazer? É isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Informar a sociedade de uma forma correta, do ponto de vista cientificamente correto, para que ela seja alertada e saber como deve usar a medicação. Obrigada. Nós conversamos com o Dr. Paulo Larcativa, que é presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia no Rio de Janeiro. Doutor, até uma próxima. Bom trabalho. Muito obrigado. Boa tarde para todos.